Ezequiel, capítulo 20. No 7º ano, no 10º dia do 5º mês, vieram alguns anciãos de Israel consultar o Senhor, e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, dirige-te como se segue aos anciãos de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé. Viestes para me consultar. Por minha vida, eu não me deixarei consultar por vós, oráculo do Senhor Javé. Julga-os, pois, filho do homem. Faze-os reconhecer as abominações de seus pais. Dize-lhes: eis o que diz o Senhor Javé. No dia em que fiz a escolha de Israel, em que levantei a mão para a raça de Jacó, em que me dei a conhecer a eles no Egito, em que ergui a mão para eles, dizendo: sou eu que sou o Senhor vosso Deus. Foi nesse dia que jurei tirá-los do Egito para conduzi-los à terra que eu escolhera para eles, terra que mana leite e mel, a joia de todos os países. Eu lhes disse então que cada um lance para fora os ídolos abomináveis que atraem os vossos olhos. Não mais vos mancheis com os ídolos do Egito. Eu é que sou o Senhor vosso Deus. Eles, porém, se rebelaram contra mim e se recusaram a escutar-me. Nenhum deles rejeitou os ídolos abomináveis que atraem os olhos, e nenhum abandonou os ídolos do Egito. À vista disso, decidi desencadear sobre eles a minha cólera, e contra eles e contra o próprio Egito saciar o meu furor. Se eu os tirei do Egito, foi somente em consideração ao meu nome, a fim de que não fosse odiado aos olhos das nações entre as quais viviam, e onde eu me tinha dado a conhecer a eles. Eu os fiz assim sair do Egito, e os conduzi ao deserto. Eu lhes dei as minhas leis, e lhes ensinei os meus preceitos, em virtude dos quais vive aquele que os observa. Instituí mesmo para eles os meus sábados, como sinal entre mim e eles, a fim de que reconhecessem que sou eu o Senhor que os santifica. No deserto, todavia, os israelitas se rebelaram contra mim. Não praticaram as minhas leis e rejeitaram os meus preceitos, em virtude dos quais o homem vive quando os cumpre. Profanaram gravemente os meus sábados. Por isso tomei a resolução de desencadear sobre eles o meu furor no deserto, para aniquilá-los. Mas o fiz em consideração ao meu nome, a fim de que não ficasse ele desmoralizado aos olhos das nações, perante as quais eu os tinha feito sair do Egito. Todavia, no deserto, eu lhes fiz o juramento de não levá-los à terra que eu lhes tinha prometido, terra onde corria leite e mel, a mais bela de todas as terras, porque haviam rejeitado as minhas leis, abandonando os meus preceitos, profanando os meus sábados e entregando-se intimamente a seus ídolos. Depois, eu me compadeci deles. Renunciei à ideia de destruí-los, e não os exterminei completamente no deserto. Eu disse no deserto a seus filhos: não sigais os preceitos dos vossos pais, não imiteis as suas práticas, contaminando-vos com os ídolos. Sou eu, o Senhor, que sou o vosso Deus. Deveis guardar as minhas leis,
observar e praticar as minhas ordens. Respeitai santamente os meus sábados, a fim de que sejam um sinal entre mim e vós, e que se saiba que eu, o Senhor, é que sou o vosso Deus. Mas também os filhos se subelevaram contra mim. Não cumpriram as minhas leis. Não as observaram, pondo em prática os meus preceitos, em virtude dos quais o homem vive, desde que os cumpra. E eles profanaram os meus sábados. Por isso concebi o desígnio de desencadear contra eles a minha cólera, de fartar a minha ira contra eles no deserto. Se retirei a minha mão, foi em atenção ao meu nome, a fim de que não seja desrespeitado entre as nações perante as quais eu os tirei do Egito. Entretanto, fiz no deserto o juramento de dispersá-los entre as nações e de disseminá-los através dos países, porque não haviam observado os meus preceitos, tinham rejeitado as minhas leis, profanando os meus sábados e deixando seus olhos se apegar aos ídolos de seus pais. De minha parte, cheguei a dar-lhes estatutos que lhes foram funestos, ordens em virtude das quais não podiam viver. Eu os tornei impuros por suas oferendas, quando faziam passar seus primogênitos pelo fogo, para puni-los e dar-lhes a conhecer que eu sou o Senhor. Por isso, filho do homem, dirige-te à casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé. Ainda nisso me ultrajaram os vossos pais, e me foram infiéis. Após haverem sido introduzidos por mim na terra que lhes havia jurado dar à vista de todas as suas colinas elevadas, de todas as árvores frondosas, ofereceram seus sacrifícios e apresentaram as suas oblações que me irritavam. Depuseram o agradável odor de suas oferendas e derramaram as suas libações. Então eu lhes disse: que lugar alto é esse aonde ides? E esse nome de lugar alto é o que até hoje tem subsistido. Por isso dirige-te assim à casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé. Vós vos contaminais à maneira dos vossos pais, e vos prostituís como seus ídolos, apresentando as vossas oferendas, fazendo passar vossos filhos pelo fogo. Vós ainda hoje vos manchais com todos os vossos ídolos. E eu, casa de Israel, eu me deixarei consultar por vós, por minha vida. Oráculo do Senhor Javé. Não o farei. Nada sucederá daquilo que sonhais quando dizeis: iremos fazer como as nações, como as raças da terra, rendendo culto à árvore e à pedra. Por minha vida. Oráculo do Senhor Javé. É com mão forte, com braço estendido, no desencadeamento do meu furor, que eu reinarei sobre vós. Eu vos tirarei do meio das nações. Eu vos reunirei fora dos países onde vos achais dispersos. E com mão poderosa, braço estendido, no desencadear do meu furor, vos conduzirei ao deserto das nações, onde face a face entrarei em julgamento convosco. Como entrei em demanda com os vossos pais no deserto do Egito, assim entrarei em demanda convosco. Oráculo do Senhor Javé. Eu vos farei passar sob o bastão e reentrar nos liames da aliança.
Segregarei do vosso meio os rebeldes e aqueles que contra mim se revoltaram. Eu os tirarei da terra onde se estabeleceram, e eles não entrarão na terra de Israel. Assim sabereis que sou eu, o Senhor. Quanto a vós, israelitas, eis o que diz o Senhor. Ide, servi cada um de vós aos ídolos. Depois disso, juro que me escutareis, e não profanareis o meu santo nome por vossas oferendas e vossos ídolos. É na minha montanha santa, na montanha de Israel, oráculo do Senhor Javé. É lá que me prestará culto toda a casa de Israel, todos desta nação. Lá vos farei uma acolhida favorável. Lá receberei vossas oferendas e as primícias dos vossos dons, com tudo o que me apresentardes. Em vós eu me deliciarei com perfume agradável, quando vos tiver arrancado do meio dos povos e reunido fora dos países em que vos acháveis dispersos. Aos olhos das nações, manifestarei em vós a minha santidade. E sabereis que eu sou o Senhor, quando vos tiver conduzido à terra de Israel, que jurei dar a vossos pais. Lá reconhecereis vossa má conduta, pela qual vos tornastes impuros, e sentireis desgosto de vós mesmos, pelo mal que cometestes. E sabereis que eu é que sou o Senhor, quando eu proceder convosco em atenção a meu nome, não em consideração aos vossos erros e vossos costumes corrompidos, ó casa de Israel. Oráculo do Senhor Javé.